A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assim toda semana você receberá novos vídeos que servem de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical, amém? Nós vamos dar continuidade a esse quarto trimestre das lições bíblicas, onde nós estamos estudando pelo título geral A Obra da Salvação. Na série EBD Aulas em Vídeo vamos estudar a lição de número 2, que tem por título A Salvação na Páscoa Judaica. Quando se fala de Páscoa Judaica, nós estamos falando da instituição mais significativa e mais importante nas celebrações do povo de Israel, que é a Páscoa. Poucas pessoas sabem a verdadeira importância e significado dessa celebração, porque muitas das vezes as pessoas estão influenciadas com a Páscoa no contexto atual, né? Ovos de chocolate, presentes e o seu símbolo, o coelho, né? As pessoas estão acostumadas com esse contexto. Mas, biblicamente falando, a Páscoa judaica nos traz algo de grande relevância no que diz respeito à nossa redenção. E nós vamos explicar isso de acordo com o progresso aqui da nossa explanação nesta lição. Amém? A nossa lição ela está baseada no livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo 21 a 24 e versículo 29. Vamos tomar por base o texto áureo da lição que está em Êxodo capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. A salvação na Páscoa judaica. Nós observamos aqui, Deus Todo-Poderoso prometeu libertar o povo de Israel debaixo da carga dos egípcios. Isso fica claro e evidente que o povo estava sob um regime de escravidão. O povo vivia sem expectativa, sem progresso, sem unidade, não tinha dignidade, porque dependia politicamente, religiosamente, economicamente daquela nação que os oprimia. E em se tratando do povo de Israel, que são os judeus, esse povo tem uma promessa desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó. Deus disse que faria desse povo uma grande nação, que esse povo iria para uma terra que mana leite e mel, a terra prometida, mas agora o povo está no Egito, escravizado, sem perspectiva, sem poder ter liberdade para cultuar ou servir a Deus. Era a situação do povo de Israel. Eles literalmente viviam oprimidos por uma nação idólatra e ímpia. Mas Deus ouvia a oração do povo e Deus estava para libertar aquele povo daquela situação. A instituição da Páscoa. Nós vemos aqui que a situação que o povo estava era escravidão. Viviam oprimidos. Deus fala que estavam debaixo da carga dos egípcios. Então não era fácil a vida para o povo de Israel que vivia escravizado, porque esse período foi um período de 430 anos. E eu falei aqui que a Páscoa instituída ali trata-se de uma das comemorações instituídas mais celebradas e mais significativas do povo de Israel. Por quê? Para
o povo de Israel, a Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país colonizado por uma metrópole. Eles viviam escravizados, eles viviam oprimidos sob uma nação que os subjugava. E a Páscoa trata aqui do livramento nacional daquele povo. E isso para aquela nação era como se fosse um dia de independência, porque se libertou. Deus havia, através de Moisés, ordenado que todo o povo, toda a família tivesse um cordeiro na sua casa. Matasse, pegasse o sangue daquele animal e colocasse nos umbrais, nas ombreiras da porta. O povo pegava a carne daquele animal que foi sacrificado, assava, não podia ser cozinhado, não podia ser cru, tinha que ser assado. Tudo. E tinha que comer com ervas amargosas e pão sem fermento, ou pão asmo. E o povo tinha que comer isso com pressa, porque tinha que ser rápido, porque ia sair daquele lugar. E segundo a Bíblia, quando colocaram o sangue na porta de cada casa, de cada residência daquele povo judeu, daqueles israelitas, quando o anjo do Senhor passasse, o que tivesse a marca do sangue, nada haveria de acontecer naquela casa. Porém, na casa que não tivesse a marca do sangue do Cordeiro, ali destruidor entraria. E nós observamos aqui o significado da Páscoa. A palavra Páscoa significa pulo, pular, livramento, passagem ou passar de largo, no sentido de poupar. Entendeu? Quem haveria de realizar aquele juízo, quando via a marca do sangue, ele pulava, ou seja, passava de largo, poupava aquela casa. Agora, onde não tivesse a marca do sangue, aí sim o destruidor entrava. E aí aconteceu a morte de todos os primogênitos ali no Egito, desde os animais até a casa que tinha um filho primogênito. Isso aconteceu na casa dos egípcios, porém naqueles que serviam a Deus, que tinha a marca do sangue, foram poupados porque eles estavam celebrando a Páscoa. Isso depois haveria de ser algo comemorativo, que eles tinham que levar isso a todas as gerações. Então, através da Páscoa celebrada, todo esse processo, essa cerimônia da morte do cordeiro, de assar, de fazer todo esse processo, resultou na libertação da escravidão. Os israelitas habitaram por aproximadamente 430 anos no Egito. Na maior parte desse tempo, eles experimentaram a dominação, a escravidão e a humilhação. Então, o povo estava nessa situação, mas quando eles fizeram o que Deus havia dito, eles foram libertos. Aí nós vemos aqui a nova celebração judaica. A Páscoa passou a ser uma nova festa religiosa dos israelitas, pois essa celebração foi instituída por Deus mediante o legislador Moisés. Ou seja, e um novo ano religioso começou. Porque
literalmente aquilo aconteceu. O povo teve que sair às pressas dali do Egito, porque Deus havia libertado. E para o povo judeu, isso foi um momento único na sua cultura, na sua sociedade, porque até hoje o povo judeu celebra esse dia, esse momento, porque isso serve para lembrar às novas gerações, aos filhos, o que Deus fez com eles lá na terra do Egito. Deus libertou. Deus tirou eles debaixo da servidão, da carga dos egípcios. Deus tirou o povo de lá com juízos grandes, porque Deus mandou pragas. Tudo isso para subjugar o Egito. E o coração de Faraó ficou endurecido. Mas na última praga, que foi a morte dos primogênitos, ele deixou o povo ir. Ou seja, Deus tirou o povo de lá do Egito com um braço forte. E toda a casa daqueles israelitas que tinha a marca do sangue foram poupados, não houve morte, porque o sangue do cordeiro havia ali servido de proteção. Por isso que quando o destruidor passou, que tinha a marca do sangue sobre as portas, eles poupavam, pulavam, passavam de largo, dando assim ênfase ao significado da palavra Páscoa. Passagem, pular, passar por cima ou de largo. Aí nós vemos os elementos importantes aqui no que diz respeito à Páscoa, né? Porque hoje a gente sabe, muitos entendem, né? Até na escola se aprende isso, que quais são os símbolos da Páscoa: ovo de chocolate, o coelho. Mas vamos ver biblicamente isso, né? Aí o cordeiro da Páscoa, não é o coelho da Páscoa, e sim o cordeiro. Qual é a importância desse cordeiro no Antigo Testamento? Para oferecer o cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveriam observar algumas exigências. Quais são essas exigências? O animal deveria ser completamente limpo, não poderia haver manchas nem outros defeitos, sem mácula, e plenamente saudável. Tinha que ser nessas condições, porque todo aquele sacrifício, todo aquele processo que se fazia no Antigo Testamento com os animais, apontava para algo perfeito, futuro. Ou seja, todo esse simbolismo apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Como a gente pode compreender isso? A gente pode observar que quando aquele animal foi sacrificado, o sangue dele foi colocado nas portas, serviu como proteção. A gente sabe muito bem, pelo estudo anterior, da lição passada, que o sacrifício foi um sistema que Deus permitiu, foi Deus que realizou tudo aquilo para que o povo pudesse viver uma aliança de paz com Deus, porque o povo estava na situação do pecado. Então, o animal, sendo inocente, o sacrifício daquele animal, o sangue, servia de vítima em substituição no lugar do pecador. Então fazia-se aquele sacrifício com o sangue dos animais inocentes, nessas condições limpo, perfeito, sem mácula, porque a culpa ia cair sobre quem? Um animal inocente, não tinha defeitos. Porque se fosse sobre o ser humano, aí sim ia ter problemas. Mas Deus permitiu que o povo seguisse esse sistema de sacrifício no Antigo Testamento, para que o povo pudesse manter a aliança e viver em paz com Deus. Então Deus levantou o sacerdote e Deus fez tudo aquilo. E era a forma do povo seguir para que tivesse paz com Deus e relacionamento.
para que o sacerdote guiasse, orientasse para que o povo andasse na vontade de Deus. Isso até que chegasse à perfeição que é Cristo. Porque o sangue dos animais, dos cordeiros, dos bezerros, não eram para purificar, não libertava de vez o ser humano do pecado. Mas era algo transitório, temporário. Deus permitiu aquilo até que chegasse à perfeição que é Cristo. Por isso que a lição fala aqui, todo esse simbolismo apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Por quê? João Batista, quando viu Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente pode observar que, literalmente, o sangue daquele Cordeiro deu livramento ao povo de Israel, onde tem a marca do sangue daquele animal. Aquela casa, aquela família foi poupada. Então nós vemos aí o ato da salvação de Deus que apontava para algo superior, que é Cristo. Então qual é a ligação entre a Páscoa e o sacrifício de Cristo? Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Porque o sangue dele nos livra da condenação do pecado e da morte. O sangue de Cristo foi suficiente para nos libertar da condenação do pecado. O seu sacrifício foi único, uma só vez, nos dando assim uma nova vida para servir a Deus, porque ele agora é mediador de uma nova aliança, porque ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que nos libertou. Então, assim como na Páscoa dos israelitas, o povo de Israel foi livrado do destruidor, foram poupados, assim quem está em Cristo estão livres da condenação do pecado e da morte. Livres da condenação do inferno, porque todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, o derramamento do seu sangue, toda a sua obra, está livre da condenação. Como diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus crê no sacrifício de Cristo, crê no efeito do seu sangue na cruz. Então, assim como na Páscoa, o povo literalmente foi liberto da escravidão, foi liberto da condenação do destruidor que estava matando todos os primogênitos naquelas casas, e só não matou do povo de Israel porque todas as casas têm a marca do sangue. Espiritualmente, Jesus fez a mesma coisa na vida de todo aquele pecador que crê no Evangelho de Cristo. Jesus Cristo nos deu a libertação do pecado, nos livrou da ira futura. E espiritualmente, nós estamos libertos do pecado. Fisicamente, estamos vivendo uma nova vida em Cristo. E nós não vivemos sob o pecado, nós vivemos agora a nova vida no Espírito. Porque uma vez que fomos libertos por Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nossa vida, que é o selo da promessa de Deus. Então tudo isso graças ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então assim como a Páscoa libertou o povo de Deus lá do Egito, Cristo, nossa Páscoa, nosso Cordeiro Pascual, nos livrou da ira futura, nos livrou da condenação do pecado. Essa é a ligação, porque a Páscoa dos israelitas apontava para algo perfeito, ou seja, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro. A gente viu o Cordeiro, agora o sangue, o significado do sangue. A primeira abordagem da Bíblia acerca dos sacrifícios está no livro de Gênesis.
O sacrifício de animais era uma forma de lidar com os problemas do pecado, quando este destruiu a paz entre Deus e a humanidade. Então, o sangue foi utilizado por conta disso, para resolver os problemas do pecado. Mas isso apontando para algo superior, que é Cristo. O maior símbolo e principal elemento desse ritual era o sangue do animal sacrificado. Por quê? O sangue era símbolo de vida. E o sangue ali marcando aquelas casas, quando aquele destruidor passava por cima, via a marca do sangue, ele não podia entrar ali, não podia fazer nada, tinha que poupar por causa do sangue. E espiritualmente Jesus fez a mesma coisa. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. O seu sangue nos justifica. Então, assim como o simbolismo do sangue do Cordeiro aponta para Cristo, Cristo, o verdadeiro sacrifício, nos libertou de uma vez por todas da condenação do pecado. Então, o Cordeiro, o seu sangue, tudo isso está ligado na pessoa de Cristo. Então, esses são os elementos, o simbolismo da Páscoa, né? O Cordeiro, o sangue. As pessoas não sabem muito bem disso, mas se for observar na Bíblia vai ver que é bem diferente do que o contexto hoje mostra no que é Páscoa, né? Então, os israelitas foram poupados por causa do sangue. Então eles instituíram aquela Páscoa e levaram aquilo em memória para as futuras gerações. E até hoje se comemora a Páscoa, para lembrar da ação salvadora de Deus para a memória das futuras gerações. Mas Cristo, sendo Ele o nosso Cordeiro Pascal, aí nós vamos ver agora sobre o sangue da nova aliança. Em o Novo Testamento, ao celebrar a Páscoa, na última ceia, Jesus afirmou que o seu sangue era o símbolo da nova aliança. Por quê? Porque ele celebrou a última Páscoa e instituiu a primeira ceia, nos deixando assim uma ordenança. Nós cristãos comemoramos essa ceia todos os meses, onde nós acreditamos no efeito da morte de Cristo na cruz, da sua ressurreição e também da sua vinda. Então, a ceia do Senhor, para nós cristãos, tem todo esse significado. Comemoramos a sua morte, comemoramos e buscamos por sua vinda, e ali temos aquele momento de comunhão uns com os outros. Então, isso aí tem base no sangue da nova aliança. Porque todas as vezes nós vemos aqui, o livro de Hebreus afirma que Cristo é o mediador de uma nova aliança, e mediante o seu sangue redime de todo efeito ao que crê. Está escrito aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 24. E a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Então, o poder do sangue de Cristo é algo que não tem nada que possa invalidar, porque esse sangue nos concedeu essa nova aliança. E hoje nós, como cristãos, podemos comungar e fazer parte desta aliança. Quando nós celebramos a congregação,
esse momento. Então, a Páscoa judaica tem essa ligação, porque toda aquela cerimônia, toda aquela obra que aquele povo teve que fazer, orientada por Moisés, a mando de Deus, para sacrificar aquele cordeiro, pegar o seu sangue, colocar nas portas, comer ervas amargas, pães asmos, que é aquele pão sem fermento. O povo tinha que comer isso rápido, antes que a massa levedasse, porque tudo tinha que ser feito às pressas. Era assim comemorada, foi realizada a instituição da primeira Páscoa. E ela aponta para o sacrifício de Cristo. Assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão, literalmente, nacionalmente, Jesus Cristo fez a mesma coisa. Todos nós, todo ser humano, estava escravizados pelo pecado, destinado à condenação do pecado. Mas uma vez, Deus enviou o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi sacrificado por nós na cruz. Ele era perfeito, ele não tinha pecado, ele não tinha mácula. Morreu na cruz em nosso lugar, pagando assim os nossos pecados. E o seu sangue nos purificou, nos redimiu, nos dando assim uma nova aliança, uma nova dimensão e um momento de paz com Deus, para poder assim nós servirmos ao Senhor, libertos do pecado. Então, Cristo fez isso na vida do pecador. Cristo fez isso, por isso que a Páscoa dos judeus, ela apontava para algo superior, ou seja, o sacrifício de Cristo. Porque Cristo é a nossa Páscoa. Cristo, para nós cristãos, é o nosso Cordeiro Pascal. Assim como ele libertou o povo com o sangue daquele destruidor, Cristo, como Cordeiro de Deus, com o seu sangue, nos libertou da condenação do pecado, da morte, da ira futura. Então, Cristo é a nossa Páscoa. O texto da Verdade Prática diz o seguinte: a libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. Então é aqui que nós compreendemos essa ligação da Páscoa com o sacrifício de Cristo. Porque Cristo é a nossa Páscoa. Porque a Páscoa dos judeus vislumbrava um plano maior, que era libertar e salvar a humanidade. Então isso veio acontecer na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o seu sangue pode purificar, pode libertar qualquer pessoa do pecado, porque ele veio para isso. Então essa é a finalidade, essa é a importância da Páscoa judaica em relação ao sacrifício de Cristo. Então, para os judeus, para o povo de Israel, a Páscoa era uma memória, um memorial da ação salvadora de Deus daquela nação. Para nós cristãos, Cristo, como nossa Páscoa, o Cordeiro Pascual, é a memória da ação redentora de Cristo em prol da humanidade. Então, por isso que Cristo é a nossa Páscoa, ou seja, o Cordeiro Pascual. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?